Muito boa tarde, pessoal. Estamos começando aqui mais uma vez o Café Cultura e hoje com a honra de receber aquele que foi o nosso pioneiro nesse projeto. Residente fundador. Em todos os projetos, hein? Tanto no Na Capital ele é o pioneiro, quanto no Café Cultura ele foi o pioneiro de convidado. Guilherme Barbosa. Agora, não sei se a Sem Espuma virou a alcunha do Guilherme Barbosa ou vulgo Sem Espuma. Cara, assim, eu tava brincando ali fora agora que terça-feira que vem parece 2027, né? Então, por hora, o Sem Espuma é uma plataforma de conteúdo, era um bordão e eu botei ele no nome numa primeira tentativa da gente fazer o podcast e deu muito certo. Chegou um momento que eu vi que a amplitude do podcast eu tinha batido no teto com relação a uma audiência. E aí eu preferi, em novembro, eu falei, cara, eu preciso ir pro YouTube, porque o YouTube faz com que o conteúdo tenha uma abrangência, uma capilaridade muito maior. E, cara, quando você muda do áudio pro vídeo, o buraco é mais embaixo, em todos os aspectos. Né? Um podcast, aqui, captação com microfone aqui, aí ele é muito simples. Tem que fazer barba todo dia. Não precisa fazer barba todo dia, não precisa trocar de roupa. Então é muito mais simples de fazer o projeto do que o YouTube. Então, cara, o Sem Espuma nasceu aqui, bicho. Ó, esse negócio depois vai pra rede nacional, internacional. Assim espero. E caramba, e que pague meus boletos com isso. Brincadeira. Hoje nós vamos falar sobre vieses, não é isso? Sobre vieses. Vieses foi o último conteúdo. Nós estamos aqui hoje, dia 12 de maio, né? E semana passada foi o último conteúdo, a última reflexão, a última análise que eu fiz para o Sem Espuma. Fresquinho, então. Então, o Sem Espuma virou uma plataforma de conteúdo para a gente discutir inovação com conteúdo. Então, a inovação foi um dos grandes incômodos que eu tive à medida que eu comecei a estudar para poder produzir conteúdo. Dentro da minha jornada de aprendizagem, inovação sempre foi espuma. Para mim era uma moda nova, porque, cara, eu tenho 40 anos, trabalho desde os 17, então eu já passei por reengenharia, Six Sigma, qualidade total, ISO 9000, certificações, Prodifor. Agora é inovação o nome. Para mim isso agora chamava inovação. E nessa trajetória eu vi que realmente tanto não era espuma, como tem muita espuma. Porque as pessoas estão sendo mal educadas. Acha que inovação remete a startup, unicórnio, ficar rico rápido, tecnologia, né? E tem muita coisa além disso. Então eu comecei a produzir reflexões e análise de tendências sobre o futuro dos negócios e sobre a inovação, trazendo conteúdo de fato para a inovação. Então hoje o Sem Espuma é uma plataforma de conteúdo e que já estou angariando parceiros para a gente poder criar essas temáticas e responder ou criar novas perguntas sobre as dores que a gente tem. E também produzindo, enquanto isso, as minhas próprias reflexões. E recentemente eu fiz um curso na Aerolito sobre futuros. Eles trouxeram 20 empresas que trabalham com análise de tendências de futuros. A mecânica é mais ou menos a mesma, a abordagem de venda de cada um, a storytelling que eles têm, que é diferente. Mas teve algumas coisas que me reconectaram com conteúdos que eu vim estudando, e entre eles é essa parte de como é que a tecnologia, o aprendizado de máquina, a inteligência artificial, os algoritmos, seja lá que nome que você queira dar para isso, como é que eles têm influência nas decisões que nós tomamos. Na verdade, nós já somos impactados com os vieses através da imprensa, através da Rede Globo, através da revista Veja, através da igreja, né, através da sociedade, da vizinhança, desde que o mundo é mundo, não tem nenhuma novidade, não é um fenômeno da tecnologia. É normal que a gente demonstre, através dos nossos atos, daquilo que a gente fala, os nossos vieses. A forma como a gente enxerga o mundo. Já, bicho. Não, calma aí, você já falou vieses, eu acho que 6 vezes. Vamos embora definir esse troço. Viés... Vai, define você então. Não, o que é o viés? O que você acha Posso que é chutar? viés? Claro. Viés é uma armadilha natural do ser humano. Tá ficando bonito?
uma armadilha que a gente tem nós mesmos de tender a pensar do jeito que a gente já pensa. Eu acho. Você, Jaro, o que você acha que é viés? Achei que na construção dele ia entrar, ia congelar a imagem. Bum, É ele que. Cuidado, é espuma. Cara, viés é tudo aquilo que mostra uma tendência de efeito manada, ou seja, você na mais clássica definição, né? O homem é fruto do meio onde vive, então ele é um pensamento enraizado, enviesado, então é aquilo que já vem pré-direcionado sem um natural questionamento. Inércia. Seja de movimento, seja, enfim, inércia. Um viés é uma... E viés, assim como inovação, é uma coisa que a gente pode passar aqui a tarde inteira discutindo qual é o significado dela, que a gente não vai achar uma resposta definitiva. Não, mas sim, a gente vai meter o pau depois no geralmente viés, né? É a demonstração, seja ela material ou imaterial, da forma como você enxerga o mundo. Então estão lá os seus valores, os seus princípios, aquilo que você acredita, aquilo que você rejeita. Isso vai estar sendo colocado à medida que você produz alguma coisa para o mundo. Ok? Então, o racismo é uma forma de olhar o mundo, né? A desigualdade é um resultado da forma como as pessoas, a maioria, ou uma minoria dita esclarecida ou poderosa, acaba botando no mundo. Então, assim, e eles estão espalhados por aí, desde a forma como a gente se veste, né? Eu estava brincando hoje que, por exemplo, eu não tenho a mentalidade de vir trabalhar de bermuda. Eu não consigo. Se eu botar uma bermuda, eu não estou indo trabalhar. Esse é um viés. E eu olho uma pessoa de bermuda, eu olho para Cambori aqui agora, vejo uma pessoa caminhando na praia, o meu viés me fala o seguinte: é vagabundo. Não está trabalhando por que essa hora? Ninguém sabe se o cara virou a noite trabalhando, bicho. Entendeu? Ou se ganhou na loteria. Sabe? E a gente tende a direcionar isso. O que esse material que eu fiz agora, essa análise que eu fiz, ela está um pouco mais voltada ao futuro, como eu gosto de tratar, com tendências para mostrar às pessoas onde é que na tecnologia os vieses são negativos. Eu já tinha me deparado ano passado com um livro, no Resumo Cast, que chama... em inglês, Weapons of Math Destruction, que é armas de destruição matemática, uma analogia com armas de destruição em massa, né? E é muito interessante a forma como ela aborda, a Cat O'Neill, que escreveu esse livro. Ela fala que muitos dos algoritmos, muito da forma como a gente pensa para que os computadores resolvam problemas similares com o conjunto de dados que a gente tem, são pensados para facilitar a nossa vida. Não são pensados categoricamente para poder fazer mal para a humanidade ou para excluir alguém. Só que acontece que quando a gente usa um banco de dados e tenta extrair deles respostas similares, o grande risco que a gente tem é da gente proliferar a desigualdade que é existente. A não ser que esse banco de dados seja tão diverso e plural. Mas ele nunca será. Aí ele tem um viés dentro dele. Ou seja, o que ele produzir vai estar enviesado. Exatamente, ele nunca será. Você imagina, eu coloco esse exemplo no material, você tem um aplicativo que a maioria das grandes empresas hoje usa para poder fazer processo seletivo de funcionário. Então você vai lá e alimenta o algoritmo assim, cara, funcionou aqui para mim determinado tipo de perfil de motorista. Imagina uma empresa que precisa de muito motorista. Então, ela já tem um processo seletivo, um funil, que o cara entra com um template de currículo e ele já lê as palavras-chave, já cruza a idade com o lugar que trabalha, com um banco de dados qualquer aí, de Serasa, qualquer que para ver condição financeira do cara, score, qualquer coisa, e sai lá na ponta o cara que é apto para poder trabalhar. Porque representa um tipo de trabalhador que, na média, ou no passado, ou no banco de dados, nunca me deu problema, não falta e tal. Mas isso você pode estar reforçando uma desigualdade que você não quer. Você só vai achar motoristas que, se for negro de Cariacica, 42 a 45 anos, e que seja pai de filho acima de 5 anos. Uhum. E os demais que precisam trabalhar, que podem ser bons motoristas, que precisam do emprego. Então é esse viés que a tecnologia está trazendo, que parece que vem facilitar a nossa vida, mas ela pode, em alguns momentos, estar manipulando o nosso futuro, nos mantendo numa realidade que a gente gostaria de mudar. Ele vai tender
a ficar no mesmo lugar, né? Agora, É perpetuar essa desigualdade. Eu não estou falando que a empresa é obrigada a contratar um mau funcionário para que se mantenha, assim, abra uma cortina de diversidade dentro do negócio. Não, existem realmente. Os algoritmos estão aí para ajudar que você pode sim, por que não, limitar um determinado cluster que você quer trabalhar. Por que não? Claro que pode. Mas o problema é a consequência disso. Se toda empresa de engenharia quiser engenheiro, homem, 45 anos, branco, formado em Universidade Federal, e os demais vão trabalhar onde? Qual vai ser o papel das mulheres nessa empresa? Não, e pior do que isso, ele não vai estar gerando esse ambiente diverso, ele vai continuar com um ambiente de trabalho enviesado. Exato, porque você vai tender a ter as pessoas dentro dos mesmos vieses, porque essas características que a gente está pedindo, às vezes culturais, sociais, financeiras, você pode estar replicando dentro do seu próprio negócio um determinado tipo de comportamento que vai ser impedir para a inovação. Se você não contratar mais mulheres, mais negros, mais periféricos, mais minorias para dentro do seu negócio, não vai ter a possibilidade de você enriquecer os viés ou enriquecer as visões de mundo que vão estar no seu negócio para que proponha de fato inovações que, quando você está dentro do mesmo viés, você não consegue pensar, porque na verdade você está lá com um caminho muito bem direcionado e ponto, acabou. Eu não preciso mudar, porque está funcionando. Aí que por isso que eu falo que é uma armadilha danada, porque a gente não quer. Tipo assim, você gosta de zona de conforto? Claro, todo mundo gosta da zona de conforto. E zona de conforto é conversar com alguém que tem a mesma opinião que eu. Mas, Eric, você já tem a mentalidade que você está vindo agora de um novo negócio, montando uma empresa nova, um coworking que por si só ele já é novo, por si só já recebe pessoas diferentes e por si só já fomenta um ambiente plural. Então, para você, isso não pode ser tão interessante. Mas eu vi com os meus próprios olhos empresas, depois de acessar esse conteúdo, passando a olhar, caramba, eu nunca reparei isso. Entendeu? Realmente eu estou aqui lutando para inovação, contrato gente de inovação aberta, contrato conexão com o ecossistema de startups, eu vou lá e financio startups com capital de risco, mas eu estou deixando eles desconectados com o meu próprio negócio mãe, então eu estou inovando para fora, mas eu não estou inovando dentro. mas Então aí, eu acho que é esse o grande exercício. Que Exercício. é um exercício. É um treinamento. Isso não tem ponto final, porque nós sempre teremos viés. Isso que é o mais interessante. Por mais que a gente... Ou não, né? Isso que é porque, assim, é uma armadilha, cara. Não, mas é se você estiver tratando de um viés negativo ou de uma incapacidade de uma determinada pessoa ou grupo de não realizar o aprendizado. Nós estamos na era do aprendizado, a gente tem que aprender. Então, você saber, entender essa vulnerabilidade, entender essa fraqueza, é o primeiro passo. Porque não tem ponto de chegada, tem um ponto de partida. Porque à medida que você aumenta a diversidade da empresa, você vai reconstruir o viés do negócio. Mas não é que ele não vai deixar de ter um. então, vou pegar esse gancho porque é o seguinte, se a gente for pegar vieses, a gente começou com uma análise meio que da língua, do conceito e tal, mas a gente já fez vários cortes aqui de análise de viés. Assim, você tem viés pelo análise tecnológico. E aí, quando você trouxe o conteúdo, eu consumi, eu compartilhei com você aqui no café, ele é um conteúdo provocativo. Por quê? Se você começou aqui fazendo uma análise quase história, sociologia aqui. Vieses sempre existiram, aí eu creio assim, vão continuar existindo. Agora, o conteúdo ele é um alerta, ele é uma provocação de uma coisa que vai se consolidar cada dia mais, porque a gente vê se eu for olhar pelo olhar da tecnologia, o enviesamento se torna o poder do indivíduo, me parece estar diminuindo um pouco, apesar da gente, sob a ótica, minha visão pessoal, aproveitando um papo de café, a gente fala assim, minha visão é que assim, sob a ótica de que a gente está tendo mais liberdade, mais a gente está sendo enviesado. Foi a hora que eu bati o conteúdo e minha percepção individual foi isso. A gente precisa parar para analisar, eu acho que talvez no offline, se o conteúdo do online ou do mundo digital não está pesando no enviesamento. Não sei se é essa provocação, não sei se é o seu olhar sobre o seu conteúdo.
Jairo, assim, a sua perturbação é a mesma que a minha. Eu até brinco assim, eu não tenho resposta para nada, mas eu sei fazer perguntas. Então, o conteúdo do Vieses, ele é uma... apesar de eu induzir que nós precisamos procurar os vieses, na verdade eu não estou trazendo nenhuma resposta pronta, nenhum direcionamento. Claro, a gente precisa aumentar a diversidade dos negócios, a gente precisa conhecer que esse é um problema, né? Então, a minha provocação é fazer essa entrega e criar com que essa discussão seja mais ampla. Como você falou, a gente falou das raízes etnográficas, sociológicas, antropológicas dos vieses. Mas, num efeito direto e claro, a tecnologia tem mostrado para a gente o quanto isso é perigoso, o quanto isso é um problema. O filme Coded Bias, que é o documentário que está no Netflix, que eu recomendo todo mundo que assista, ele já mostra diversos outros vieses que eu não quis abordar no tema, até para provocar para as pessoas assistirem o conteúdo original, que ele vai no financeiro, ele vai nas políticas públicas, ele vai na forma de controle de social, através de câmeras de reconhecimento facial, ele vai para a política, né? Então, ele é um conteúdo muitíssimo amplo, uma discussão extremamente ampla, está aberta aí há muito tempo, desde que a gente teve o escândalo do Cambridge Analytica, talvez tenha sido o grande boom que isso aconteceu, mas à medida que eu fui estudando isso, principalmente com vieses de tecnologia, racista e excludente, isso me apavorou, isso me chocou um pouco mais. Um dispenser de sabão não reconhecer uma mão negra? Oxímetro, num tempo de Covid, funcionar mais para homem de mão branca do que para mulheres e negros? Que mundo é esse que a gente está construindo? Entendeu? Então, a necessidade de se discutir a diversidade, para mim, ela vai além da bolsa e de abrir uma bolsa universidade, de cotas e tal, mas para mostrar para as pessoas o quanto que isso gera de valor, entendeu? Para os seus negócios, para a sua vida e da forma da gente enxergar o mundo, entendeu? Deixa eu reforçar o porquê, assim, você falou do oxímetro que não funciona bem com mão de mulher, nem mão de negro. O cara queria que funcionasse, aposto que ele queria, porque ele quer vender um negócio para o mercado inteiro, né? Agora, o problema é que ele estava enviesado, a fase de teste dele, de repente usou alguém para testar. Você percebe que isso que é o mais curioso? Ninguém faz um oxímetro para errar com mão negra ou de mão de mulher. Correto. Ninguém faz isso. Uhum. O cara fez com a premissa de que aquilo funcionasse com todo mundo. Mas se só tem dentro do laboratório dele, só tem dentro da academia, pessoas, homem branco... Na hora de testar o equipamento... na hora de testar, desenvolver, claro que ele vai ter uma acurácia, vai ter um comportamento muito melhor para com aquele que foi exaustivamente testado. O banco que eu fiz aqui, para 2 pessoas. Eu, magrinho, sentei no banco, dá 2 pessoas. Só os ossos. Chegou o Paulo, opa! Exatamente, não cabe sozinho. Então, eu acho que esse conteúdo, o Vieses, ele tá, Jairo, justamente para provocar. Não tem... a partir do momento que a gente traz a reflexão, a gente consegue desenvolver a nossa própria jornada de aprendizagem. Então, o meu objetivo com o conteúdo é onde é que você precisa enxergar os vieses, onde é que estão nos seus negócios, na forma como você trata sua filha, entendeu? Ou da forma como você lida com a comunidade ou seus funcionários. Não está, né, aceitando ou não um cookie, que agora a gente é obrigado a dizer que não ou que sim, ou entregar esses dados. Porque tem uma outra métrica que a gente fala no marketing digital, é que toda vez que você está recebendo alguma coisa gratuita, o preço é você. Mas isso fica parecendo uma frase feita, uma coisa meio espuma, assim. Mas na verdade é isso. À medida que algumas coisas em tecnologia não têm regulamentação, aí eu estou falando, leia-se reconhecimento facial. A gente tem aí legislação no mundo inteiro para uso de dados, para fotografia, para dados bancários, seguro daquilo, sigilo daquilo, mas para reconhecimento facial nós não temos. Então, se você, Eric, desenvolver qualquer tipo de tecnologia que permita o reconhecimento facial e você quiser botar num poste ali fora, não há lei brasileira que proíba que você faça essa captura de dados e o cruzamento. Então, como é que é isso?
Geralmente quem está usando isso é a polícia e o Estado. Para quê? Por que não se discute isso? E eu não estou aqui para falar se sou contra ou a favor, não. Entendeu? Eu estou aqui para falar que eu não estou afim de botar minha cara num fichário policial. Pô. Eu tenho esse direito, por que não? Mas hoje não há lei que me permita fazer isso. Então são várias coisas que vêm com o advento da tecnologia e que a gente simplesmente tem dificuldade de discutir porque a gente simplesmente não entende. Então um pouco do Vieses é isso. É iluminar, assim, caramba, está acontecendo isso. Tem dispenser no Facebook que não funciona com mão negra. Eu tenho que olhar para dentro. O que tem aqui no meu escritório que eu estou fazendo de errado? Entendeu? Cara, então um antídoto para o viés é pluralidade. Diversidade. Porque plural você pode estar multiplicando uma coisa por ela mesma. Eu tento não usar diversidade porque parece que já tem um viés político, a droga do nome. Mas tá bom. Mas o que você falou é perfeito, porque assim, existe a resistência. Existe a resistência. Entendeu? Cara, eu vou trazer aqui gente que eu não conheço, gente diferente de mim. Entendeu? O que eu vou perder o controle? Entendeu? Eu vou transformar isso aqui na gaiola das loucas, vão dizer os mais machistas. Eu já ouvi isso aí há 15, pera, tem que fazer conta, tem 15, um pouco mais do que 15 anos atrás, quando eu trabalhava na Alemanha, e eu vi o CEO falar assim, precisamos de um ambiente de trabalho diverso, com pessoas de outros países, tal. Primeira vez que eu vi aquela ideia, eu falei, esse cara, pra quê, né? Deve estar doidão. Pra que é isso? E bacana ver isso agora... vindo à tona esse tipo de debate. Ou seja, o ambiente de trabalho é uma coisa que a gente tem... Se o pessoal que está ouvindo esse material aqui, talvez tenha o controle sobre o ambiente de trabalho. É uma alavanca que a gente pode mexer. E aí, tornando o ambiente de trabalho mais diversificado em termos de... Enfim, do pessoal que trabalha mesmo, né? E a gente vai estar aplicando em nós mesmos algum antídoto para a armadilha do viés. Mas diversidade, Eric, não é só cor e opção sexual, porque é a primeira coisa que acaba vindo na cabeça, principalmente dos mais enviesados, mais conservadores. Um viés mais conservador. Bem pensado. Entendeu? Tá em variação de idade. Repete. Não, porque a mensagem é muito boa. Porque você falou que viés não é só pensar em cor, orientação sexual. Diversidade não é cor, sexo, orientação sexual. Não é só isso. De novo, diversidade não é só cor, orientação sexual. Eu posso sentar dois homens brancos, héteros de 42 anos, um do lado do outro, e um ser um artista plástico, o outro ser um engenheiro. Isso. Entendeu? Eu posso sentar dois homens gays, um do lado do outro. E não ter diversidade nenhuma. Ou um gay e um hétero, um do lado do outro, e não ter diversidade nenhuma. Então, porque, no final das contas, eles querem a mesma coisa. Vamos pensar em perfis diversos, então. Um com um jeito de pensar mais analítico, o outro com um jeito de pensar. Mas aí eu vou quebrar uma outra resistência emotivo. Sua também. A diversidade ela não está só entre pessoas. Hoje, as empresas que estão envolvidas em inovação, elas têm um dos instrumentos que fazem com que evolua novas ideias e desenvolva inovação dentro dos negócios, é a inovação aberta. É você trazer outras empresas para dentro da sua empresa. Então você vai ver modelos de negócio diferentes, modelos de remuneração diferentes, modelos de gestão de pessoas diferentes, modelos de controle diferentes. Por que isso não é diversidade? Então a gente tem que tirar a diversidade do aspecto humano. Diversidade tecnológica, diversidade de ferramentas, diversidade de modelos de negócio, de formas de contratação. Entendeu? Agora, eu vou remar para o outro lado, porque eu gosto assim. Quando a gente faz, geralmente a gente apresenta uma tese, depois a gente vai para a antítese para a gente sintetizar o conhecimento. Qual é o risco da diversidade? Risco? Porque a diversidade é um tema muito atual e a gente está se abrindo muito para isso. Assim, as tecnologias, tudo isso aquele negócio, a gente surgiu com a tecnologia solucionando os nossos problemas. E agora a gente começou a ter acesso a conteúdos, exemplo, aquele seriado, a série documentário lá da Netflix que
que falou sobre... O cara criou um botão do like pensando que era para dar tudo bem, criou um viés para o botão do like. Então, criou um vício dentro daquilo ali. É um risco. O cara pressupôs uma... O exemplo de viés aí é perfeito, né? É. Porque o cara criou um indicador. Assim, se a pessoa clicar aqui, é porque gostou do conteúdo. Isso. Logo, se mais pessoas gostarem do conteúdo, esse conteúdo pode ser mais relevante para outras pessoas. Logo, ele vai ter um alcance e uma distribuição melhor. Isso é um algoritmo básico. Pega um número finito de dados, sequencia ele para resolver problemas semelhantes. Ponto. É a definição do dicionário do que é algoritmo, né? Mas olha só o que aconteceu. Virou uma indústria de likes, você começou a ser atacado ou induzido a consumir conteúdos que outras pessoas gostavam muito, sem que não necessariamente você gostasse. Mas se você viu tanta gente gostando, você fala assim, peraí, eu tenho que gostar disso também. Então você acaba caindo nos vieses de terceiros. O que acontece no mundo com muita informação, Jairo, é isso. A gente tem dificuldade de saber assim, qual vai ser minha opinião sobre isso? Qual é o meu olhar? O que eu vou responder se alguém me perguntar? O que você acha sobre diversidade? Ou a pergunta que ele me fez agora, que eu tô ganhando tempo para poder responder. Eu ia trazer para cá para falar bem assim. Quando a gente fala do... Mas deixa eu responder você. Calma, o problema da diversidade, o medo... você perguntou sobre o medo... Qual o risco da diversidade? O risco da diversidade é ela ser tratada como bandeira. Como viés. Não, como bandeira, porque aí ela vai ser um viés de igualdade. Que aí ela é o contrário de diversidade. Parece louco, né? Rapaz, eu me perdi. Então, então olha só. A diversidade, sentido, ela é um exercício. É aquilo que eu te falei. Eu não, pelo menos não vejo ela como um ponto de chegada. Ela é um ponto de partida. Correto. Se você quiser que ela se torne um ponto de chegada, ela vai virar uma bandeira igualitária. Que é o contrário da diversidade. Então, o risco é você tratar a diversidade como uma política de ampliação de direitos para negros, indígenas, quilombolas, mulheres, homossexuais e quando a gente traz a diversidade para esse lado empresarial, da inovação, me parece que a gente tem a tendência de ter um efeito muito mais positivo de mudança social do que, de fato, a gente ficar fazendo movimento feminista de mulher queimando sutiã no semáforo. Porque a gente trocaria um enviesamento pelo outro. Não trocaria o enviesamento pelo outro, exatamente. E aí eu digo isso porque é o seguinte, a gente pegar uma outra literatura clássica do empreendedorismo de palco que a gente gosta, do empreendedorismo espumado, Poder do Hábito, ele fala que o padrão, se a gente trocar viés por padrão, o enviesamento, ele traz uma economia de energia para a pessoa. Mas assim. É claro, zona de conforto. Isso. Aí eu falo assim, existe também, exemplo, a pessoa que não quiser se diversificar, pode ser uma escolha do indivíduo, assim, não quiser se expor ao diverso. Se expor ao diverso, isso. Boa. É uma escolha do indivíduo? Olha, Jair, eu acho que não tem uma resposta definitiva que valha para todo mundo. Às vezes você atua num determinado mercado de nicho, às vezes você atua para um determinado segmento que você precisa mostrar que você coaduna ou ajuda a construir aquela determinada visão de mundo que a pessoa tem. Concorda comigo? Entendi. Então, assim, mas de uma maneira geral, repito, assim, eu acho mais interessante abordar essa temática. Eu não acho que isso seja um padrão, tá? Até porque está todo mundo muito ciente das mudanças que o mundo está acontecendo e cada vez mais rápidas. Então, você engessar o seu negócio, a sua atividade, o seu olhar para o mundo em cima de um viés, o risco maior é da sua obsolescência. Uhum. Por outra fase. Tinha como gravar assim. Repete o que você acabou de falar, porque ficou bonito. Um risco maior da sua escolha em permanecer padrão, na zona de conforto. Pela não diversidade. É a sua própria obsolescência. É a obsolescência. É você entrar para a classe dos inúteis. Que é a classe que mais cresce no mundo.
que você não serve para absolutamente nada. Porque simplesmente aquela forma como você enxerga o mundo, como você cria valor para o mundo, ela não é aceita mais como valor. Pronto, ficou Uma obsoleto. empresa machista, uma empresa excludente, entendeu? Ou um negócio que não faz mais sentido, ou uma visão de mundo. E a gente viu assim, cara, jornalistas morrendo por causa disso, empresas morrendo, que eu digo na carreira, morrendo por causa disso, empresas acabando, porque acharam que aquele negócio que eles tinham perpetuaria para sempre. E não trataram de pensar de forma diferente, enxergar as formas diferentes, com diversidade, com outros olhares, com outras formas de pensar, atingindo outros públicos, outras pessoas, fazendo outras construções. Eu acho legal porque eu vi uma análise de um jornalista, acho que eu também comentei contigo, falando sobre diversidade, falando sobre BBB, uma análise sociológica do BBB. Sobre BBB. E aí, quando a gente quer enviesar, o jornalista expôs assim, né? Ele falou assim, havia uma escolha da direção, segundo ele, na argumentação dele, a respeito daquele que deveria ganhar, ou do perfil que seria o ideal para ganhar. E aí, só que o BBB ele expõe a diversidade, querendo ou não. O que vai fazer uma diversidade bonínica, mas é uma diversidade. Mas assim, os cortes, o enviesamento do conteúdo é feito. Só que se a gente pressupor que há, pelo menos na fase final, na fase de escolha, um poder ainda, o cara falou bem assim, só que o povo escolheu diferente. No contato com o diverso, acho que o maior poder que a gente tem é a escolha. Exemplo, eu não posso me privar da diversidade. Assim, né? Não, mas vem cá, você está falando que apareceu um especialista em antropologia do Big Brother. Que sempre tem nessa... Que aí falou qual que seria o melhor cara para ganhar, a melhor pessoa. Não, ele falou o seguinte, há um claro benefício daqueles que, como você está propondo o conteúdo, aquele que gerencia o conteúdo do BBB, para certos perfis do BBB. E você coloca à disposição e enviesa pelo conteúdo ali. Mas no voto, no voto popular, ganhou uma pessoa que o perfil, e ele estava fazendo análise do perfil da ganhadora lá, era um perfil que era contrário ao perfil que ele pressupôs que ganharia, entendeu? O que eu estava querendo dizer com isso? Porque também quando a gente rotula, às vezes a gente tem uma tendência, é uma tendência que a gente vê muito na internet, para romper para o mundo diverso, a gente acaba rotulando a minoria ou rotulando também a maioria, assim. Ele falou assim, a maioria é isso, a maioria é aquilo, ou a minoria é isso, ou a minoria é aquilo. E a gente, na verdade, não apresenta dois mundos iguais. Eu gosto muito tem um canal no YouTube que é o Sputniks, que ele bota duas pessoas totalmente diferentes para conversar. E ali você mostra quanto a gente não conhece, no contato com o diverso, sem preconceito, sem conseguir, ou com preconceito, a gente não consegue acertar realmente a nossa escolha. A gente tem uma empatia pela pessoa, muitas vezes é o que mostra ali o conteúdo, né? A gente acaba tendo uma empatia pela pessoa, mas quando vai conhecendo mais, vai aflorando o nosso preconceito, a nossa escolha vai ficando enviesada à medida que a nossa bagagem ali mas assim, tem um poder de construção também, né? Assim, se você tiver, aquilo que eu falei, se você tiver aberto para o aprendizado, né, assim, porque eu acho que tudo isso, e é esse meu objetivo, assim, com construção de conteúdo, que é realmente botar as pessoas para questionar, para olhar o status quo, o seu próprio status quo e brigar contra isso. Você tem que criar a mentalidade que a partir do momento que você estiver diante do diferente, você vai tentar se construir também como uma nova persona, com alguma relação de empatia, porque a palavra-chave é essa, realmente, que você falou, é empatia. Apesar de ter ficado mais impressionado com a pessoa que pode ser analista de tendência de vencedor do Big Brother, uma função nova no mercado, né? Rapaz... Mas assim, o objetivo tem gente ganhando dinheiro com cada coisa. Analista de... Isso eu falar que é um jornalista de longa data, você vai ficar mais assustado. Não, assim, esse é o... Eu acho legal... É a inovação se eu tiver que botar um artigo sobre vieses num jornal,
passo a vida e não é publicado. Mas aí o cara pode fazer uma análise de tendência do Big Brother, entendeu? É um pouco do viés do nosso jornalismo. Ele está olhando muito uma métrica de visualizações, de caça-níquel, de clickbaits, e que não necessariamente está levando essa empresa para o futuro. Porque ela está enviesada em dados, em percepção de audiência, em número de cliques, mas que isso pode representar um resultado muito bom no curto prazo, mas isso não vai representar o sucesso ou a longevidade desse negócio do futuro. Então eu acho que é essa a provocação, Jair, principal. Você precisa desconstruir a sua forma de ver o mundo e rever isso todos os dias num mundo que você recebe um bombardeio de informação e muito dela você não sabe se pode confiar. Vamos tentar aplicar isso ao marketing. Porque eu estava pensando nisso outro dia, até um debate que estava tendo aqui dentro do negócio. Você faz uma campanha para um persona A. De repente você mapeou 2 personas para o seu business. Você começa a fazer campanha fazendo peças miradas nesse persona A. Aí o viés que aquela campanha vai gerar, se ela der retorno, é que o seu business foi feito para aquela persona A e não para o persona B. Falei, poxa, nosso business não é para persona B. Só que, pô, você nunca fez campanha para pessoa B. Como é que você vai saber? Faz sentido isso aí? Marketing se perde nos vieses. O que você está falando, assim, é o clássico... Não tem nada a ver, né? Não, é o clássico, é o clássico do entendimento sobre o marketing de conteúdo. Assim, você mira uma determinada audiência, mas eu acho que você tem que estar mais preocupado em entregar a sua visão de mundo, que é o que você gosta, as suas habilidades e aquilo que você ama, em forma de conteúdo, e ver qual é a audiência que vai vir. Você vai acabar achando um pouco dos seus iguais. Entendi. Então você parte sem persona nenhum. Não, você tem que mirar em algum canto. Porque também você... pois é, mas você virou um canto e você começa a gerar viés. Direção, qualquer porto é seguro. Mas você começa a gerar viés. Então, mas aí... Mas que você, se você tiver aberto para desconstrução, o problema não é ter viés, Eric. Todo mundo tem. Entendeu? Eu sou Flamengo e não vou abrir mão disso. Mal enviesado, né? Não, mas tá vendo o problema? Mas é um viés. Tá entendeu? Mas é o viés. Ó, obsolescência, cara. É nesse momento que a gente não pode falar sobre isso. Não há obsolescência. Né? Então, é por aí. Assim, a gente não tem que ser contra os viés. A gente tem que estar atento a eles. Porque não é uma coisa que é contra ou a favor. É você fazer quais são os meus e o que eu preciso tomar cuidado. Entendeu? Tá, eu quis usar o marketing como exemplo porque a gente gera preconceitos, a gente gera vieses pensando em marketing o tempo todo. Mas hoje a gente tem muita forma de ver isso, cara. Tem muita ferramenta, tem teste A, B, C, D, E, F. Entendeu? Eu vou te dar um exemplo. Você falou em marketing, eu vou dar um exemplo agora. Acabei de lançar um infoproduto para minha esposa, Roberta Larica. Um treinamento de cozinha saudável, enfim... que é um universo que você entra na internet, tem um monte de curso, tem um monte de receita gratuita no YouTube, um grande desafio de você vender isso. Aí você vai lá e faz um shooting fotográfico. Então ela tirou foto de roupa normal, ela tirou foto de roupa de chefe e tirou foto de roupa de nutricionista, com um jaleco. E eu soltei teste ABC na Flórida, em Lisboa e no Brasil. Na Flórida... o clique foi muito maior numa camisa florida, que ela tava, roupa normal. Em Portugal, o número de cliques em cima dela vestida de chefe foi bizarro. E no Brasil, era a foto mais feia que ela tá de jaleco branco sentada, porque a gente já tem essa história, esse viés de propaganda de pasta dental, que o cara aparece de jaleco branco, logo ele tem autoridade para falar o que ele tá falando. Uhum. Mas aí aí você está falando de marketing, legal, muito bom. Eu vou brigar com esse viés? Não, vocês não vão ter autoridade com ela de jaleco, não. Eu vou jogar a roupa florida aqui para vocês. Não é, cara. Entendeu? Beleza, você vai usar essa percepção cultural, esse viés de você ver uma pessoa de jaleco e transpor autoridade a ela por isso. Entendeu? Então, assim... nós temos elementos no marketing para identificar os viés e trabalhar ele para o nosso bem.
O que não significa que é para bem do consumidor. Agora eu estou vendendo saúde, mas eu poderia estar vendendo as eleições. Nossa. Né? Eu poderia estar vendendo um resultado eleitoral. Eu poderia estar vendendo um carro que polui mais. Né? Eu poderia estar vendendo um apartamento com juro altíssimo, ou uma corretagem com um juro altíssimo de dinheiro de curto prazo. Né? Então, assim, eu acho que são essas construções que a gente tem que estar sempre muito preocupado. Né? Até onde pode ir, até onde não pode ir. Sabe? Até onde a gente tem que ser diferente também. Né? Você me lembrou, logo no início que a gente decidiu que ia falar sobre viés, há 20 e tantos anos atrás, eu estava lá em engenharia de computação e tinha uns professores meus tentando treinar uma inteligência artificial que eles tinham programado. Ok. E aí, aquela inteligência artificial era textual, não tinha fala nem nada, você tinha que escrever para ela te responder. Ela estava começando a acertar a resposta da maioria das pessoas, exceto um professor que era meio diferente do resto, que não se dava bem com aquela máquina de jeito nenhum, porque ela já estava enviesada, né, com aquilo que foi treinado. Né? Mas olha só, vamos lá. Coitada da matemática, né? Ela tá aqui para resolver ela aprende o que você ensina para ela. Ela aprende o que a gente ensina, ela dá o resultado que a gente programa. Entendeu? Não é a matemática que está trabalhando contra nós. Somos nós que não estamos usando o melhor da matemática para o nosso próprio bem. De alguma forma, então, o público que estava treinando aquele organismo estava enviesado. O perfil, tinha alguma coisa de perfil não diverso. Então estava todo mundo dentro do mesmo viés, dentro da mesma percepção de mundo que a máquina. Quando você falasse assim, 2 mais 2, quanto é que é? Ela tem que responder 4. Tá aí os desafios, então. A inteligência artificial ela vai ter que, sei lá, aprender a não ser enviesada, ensinar a gente a não... Então, porque assim, uma coisa é quando você está buscando dados simples para tomada de decisão, sabe? E pode sim te dar resultados enviesados e você tomar decisões erradas. O problema é quando isso já escala para análise preditiva, que já é o 3º ou 4º Dan da ciência de dados. Né? Primeiro você captura, depois você trata, depois você começa a ter... para você chegar ao nível de uma inteligência artificial, que é onde ela vai aprendendo com a quantidade de dados que você vai imputando e vai te dando respostas cada vez mais acertadas. Mas não diversas. Mas a droga do meu Spotify fala, as músicas que você vai gostar, as mesmas que eu ouço, eu quero ver uma coisa diferente, ele não vai me sugerir. Não vai te sugerir. Então, aí a responsabilidade pelo não enviesamento, aí essa também é uma dificuldade com a tecnologia. Vem de cima para baixo de quem constrói a tecnologia. Do arquiteto, Do arquiteto, ou vem do input que a gente coloca dos dois, cara. Nos dados. Dos dois. Do Porque cara que também foi uma das coisas que eu vi na provocação que você fez do conteúdo. Porque hoje a gente está muito refém. A gente está entrando numa piscina que a gente não sabe a profundidade dela. Então, assim... E aí, assim, muita gente caindo de cabeça. Hoje você olha quem é mais jovem, abaixo dos 20 anos ali, o cara já nasce enviesado pelo caminho da tecnologia, quem está fazendo a arquitetura da tecnologia quer vender hoje. Hoje a gente é refém do comércio como um todo. Mas isso não diminui. Aí eu volto àquela provocação, não está diminuindo o nosso poder como indivíduo, assim, como seja na gestão da empresa, seja na. Cara, eu não vejo nenhuma dúvida, eu não tenho dúvida de que assim, o enviesamento tecnológico, uma vez que a gente está nas mãos de poucas pessoas, nós estamos falando assim, que nós estamos hoje na mão de 10 grupos poderosos no mundo, acho que são 6 americanos e 4 chineses. Tudo que a gente faz ali, tá lá na live ali do Instagram, tá passando lá para Marquinhos. Conhece Marquinhos? Marquinhos. Marquinhos tá de olho no que a gente tá falando. Entendeu? Como é que a gente usa a plataforma dele, quem é que assiste, por quanto tempo fica. Então, sim, nós somos reféns. Mas eu acho que a primeira coisa que a gente... como eu não sou programador e nem tenho interesse, entendeu? O meu papel como produtor de conteúdo é levantar essa questão, porque aí, Jair, eu acho que a única coisa que a gente tem controle para responder a sua pergunta é na forma como a gente consome. Entender que
de graça não existe, é você que é a moeda que está sendo transitada. Cuidado com a exploração dos seus dados, porque podem usar isso para fazer com que você consuma coisas que às vezes você não quer. Mas você vai entrar num efeito manada porque outras pessoas estão consumindo. A gente está aí num mundo de marketing de influenciadores, né, que não vai deixar mentir. Né? Então, eu acho que nós, como consumidores, o grande desafio, principalmente aqui no Brasil, é a gente levantar a bandeira da educação. Mas como? No meio tradicional? Não, é levantando discussão mesmo. É se envolvendo nesse tipo de coisa. Uma vez que eu fiz um conteúdo, publiquei na quinta-feira e chego na segunda-feira na visita de uma empresa, eu vejo times discutindo sobre o conteúdo que eu fiz, o meu trabalho está feito. Porque eu estou fazendo com que a construção seja repensada. Entendeu? Então, no final do dia, é educação. E quem tem o poder é quem consome, não é quem constrói. Se você falar assim, cara, Clubhouse não serve para mim, acabou, não vou entrar mais no Clubhouse e acabou. Acabou a plataforma. Ele pode fazer o viés que ele quiser lá, acabou, não vou entrar. Se a C&A contrata mão de obra escrava, não vou comprar mais na C&A e pronto. Teve lá a caso da Ambercombi lá, que não, pessoa gorda não entra na loja. Pronto, também não vai vender para magro. Entendeu? Então, assim, o poder está em nós, consumidores, está na gente. A tecnologia ela só tem uma função para facilitar a vida das pessoas. A gente tem que só ter cuidado com a facilidade. Para não virar, né, miopia. Né? Então, eu acho que é essa a minha provocação em construção de conteúdo. A gente enxergar o futuro, ou as possibilidades de futuro, sem espuma, né? Sem papo de empreendedor de palco, sem papo de... porque lá no Vale do Silício já passa um carro que vende verduras a pedido do aplicativo de celular. Pô, que legal. Quanto é que custa essa maçã, amigo? Então, assim, qual é a distância que a gente tá num mundo que a gente vai lá e vê ainda aqui no Brasil que não se discute de fato o porquê que as coisas acontecem. Então, o objetivo do Sem Espuma é tirar essa espuma mesmo e a gente discutir por que acontece. É você pegar um evento como aconteceu lá em Jacarezinho e que tá todo mundo discutindo por que o policial matou ou por que fizeram daquele jeito, mas ninguém para discutir por que aquela situação existe, que é a raiz do problema. Vamos discutir a descriminalização das drogas? O ambiente que gerou aquilo ali, né? A causa e não a consequência. Então, eu acho que é esse o papel do Vieses e do Sem Espuma. Provocar a discussão. Eu não estou aqui para dar resposta, estou aqui para fazer perguntas. Mas podemos, assim, sintetizar até o nosso papo com frases sem espuma. Falta de diversidade gera obsolescência. O que mais bacana a gente falou aí? Ajuda aí, vai. Falei uma, sua vez. Rapaz. Quem sabe faz ao vivo. Agora. Evandro, você pode participar também, tá atrás das câmeras aí. Eu só acho assim, como desabafo, é a forma mais elegante que você tem para resolver a discrepância social que a gente tem no Brasil. E para resolver para o seu próprio bem. Você, empresário, você vai ganhar dinheiro aumentando a diversidade do seu negócio, porque você vai ter outras pessoas para olhar de forma diferente para o seu negócio e pode estar aí o futuro, a diferença entre o futuro e a obsolescência. Pô, bacana, ficou bacana. Então, assim, em vez de você ficar levantando bandeira, porque eu contrato negros, porque eu contrato mulheres, porque aqui o homem, quando é pai, tem 180 dias de licença paternidade. Cara, isso para mim é espuma. Entendeu? É a bandeira. É tudo menos diversidade. Tipo assim, diversidade, igual você falou antes, não é o fim, é uma ferramenta. É o meio. É uma ferramenta. É um ponto de partida. Entendeu? Então, como é que eu faço para melhorar? Olha pelo seu viés, cara. Como é que eu posso ver o futuro da minha empresa de inovação? Eu preciso aumentar a capacidade intelectual das pessoas. Mas é aumentar a capacidade intelectual de uma ou amplificar a visão de mundo de mais gente?
Vamos colocar mais gente na roda. Aí você vai ver que vai precisar colocar mais gente diferente. Quando você coloca isso de gente diferente, você amplia seu negócio, você amplia a diversidade, você amplia a inclusão social, você amplia a distribuição de renda e você, de fato, faz a transformação social que o Brasil precisa fazer. Não através de bandeira política, ideológica, porque isso é tudo menos diversidade. Bacana. Caramba. É com essa que a gente... Eu acho que a gente tem por hoje. Acho que com essa, não preciso falar mais nada depois, não. Tudo que vier depois... Né? Eu ia trazer mais um, mas eu deixo pro bastidor. Então, pessoal, olha só, eu vou fazer um depoimento aqui. Eu vim pro Na Capital em setembro foi setembro? Outubro de 2019. Exato. Num baita momento de transformação de carreira, ainda muito sem entender como é que eu poderia transformar essa minha vontade de lidar com questões mais profundas, de trazer a educação num nível mais alto, de levantar bandeiras e levantar questões que de fato pudessem contribuir com o futuro, com a sociedade, com os negócios, com o Brasil, com a minha comunidade, com a minha família, com o futuro das minhas filhas, etc. E eu fui muito bem recebido aqui. Eu atingi um número de contatos e de relações que eu jamais achei que poderia ter feito. Você foi meu primeiro entrevistado no podcast. Foi verdade. Você me abriu as portas da Federação das Indústrias. Então, assim, eu sou muito grato por vocês, assim, o papo de hoje, assim, para mim é um exercício de, eu não gosto de falar essa palavra porque tem muita espuma nela, mas é um exercício de gratidão, assim, por vocês terem me aberto tantas portas, e tá chegando uma hora agora que eu também vou trocar de ambiente, porque diversidade não pode ser um discurso ou um novo post no Instagram. Então eu quero me conectar a pessoas diferentes, sem perder as conexões que foram construídas. Então, assim, publicamente eu queria agradecer ao Na Capital, agradecer a vocês dois por esse 1 ano e meio aí que a gente viveu, que na minha vida foi mágico. Então, de tudo que aconteceu, você falou, Sem Espuma surgiu aqui e não morreu aqui. Opa! Que é o mais importante, ele continua, tá vivo, virou uma marca, virou uma plataforma de conteúdo, virou um bordão nas mesas de reunião, e tudo isso porque... Ainda vai virar uma certificação, eu espero. Quem quiser ser certificado Sem Espuma vai ter que passar por uma bateria de testes, entrevistas Eu acho que a palavra certificação e Sem Espuma na mesma frase não combina. Não, o cara disse, eu ganhei o prêmio do Sem Espuma, eu sou o cara sem espuma. Já pensou que bacana? Eu acho que Sem Espuma, Eric, nas minhas reflexões, ele também não é um ponto de chegada. Ele é um caminhar. É uma ferramenta para você atingir os seus objetivos com mais rapidez. A pergunta que eu mais escuto é assim, Guilherme, mas é sem espuma mesmo? Você é sem espuma mesmo? E eu respondo com uma outra pergunta. Você está preparado para o mundo sem espuma? A gente não tem como. Tá aí, o problema de vieses é uma espuma que a gente precisa tratar ela. A espuminha, né? Mas tem lá a espuma do chopp que a gente gosta, o pessoal do surf gosta da espuma das ondas, né? Então, assim, a espuma do colchão é sempre muito confortável. Ninguém está preparado para viver um mundo sem espuma. Mas eu acho que é uma busca, porque a espuma é tão confortável, o status quo é tão confortável, né? O resultado de curto prazo é tão confortável que pode estar escondendo problemas no futuro. Então, como eu sou um cara muito aficionado pelo futuro, por tendência, por tentar imaginar os cenários e preparar pessoas e os negócios para eles, o Sem Espuma é isso. É uma busca, né? Não é um ponto final. Então, a seguir os próximos capítulos do Sem Espuma, fase 2. youtube.com/Sem Espuma, tem bastante conteúdo lá, espero vocês lá, clica, assina, né? Como é que fala? Clica. Não sei não. Se inscreve, ativa as notificações. Eu ainda estou aprendendo essa parte. Essa parte de influência é aula 2. Pessoal, obrigado, viu? O pessoal está assistindo a gente na live também, a gente agradece o conteúdo, agradece o Guilherme. A gente fala aqui, né, que a gente faz uma comunidade, Na Capital é uma comunidade, né, que excede um pouco, as relações excedem as paredes aqui. Então, e como a gente gosta de falar também, que aqui o mercado de co-work, mercado compartilhado, colaborativo é fluido. Parte desse novo mundo diverso, parte desse novo mundo que questiona os vieses.
Então, Guilherme, prazer tê-lo aqui. Foi o primeiro residente, foi o primeiro no Café Sem Espuma. E também tem sido... Já tá querendo roubar meu nome. Café Sem Espuma. Pode ser, quem sabe é um Quem futuro. sabe? Quem sabe é um futuro. Quem sabe não pode ser um produto. Um retorno no futuro. Mas prazer, a gente se encerra por aqui e. Valeu, vamos até em a frente. próxima.